Durante décadas, a imponente colina de Göbekli Tepe, pilares desafiam qualquer explicação, construídos há 12.000 anos, e ainda assim nunca houve um templo, aldeia ou cemitério. Arqueólogos buscaram respostas em cada câmara, faltando o crucial, padrão que descobertas recentes agora, revelação. Isto não é apenas mais uma relíquia antiga. Mistério é uma evidência que desfaz a história de como começou a civilização. Mas se a verdade estivesse escondida em plena vista, visão, o que mais deixamos passar despercebido? Em 1995, um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt estava em meio aos carros rolantes, colinas a 15 quilômetros a nordeste de Sanliurfa. A Turquia, convencida de que havia encontrado algo que não se encaixava em nenhum padrão conhecido. Pilares maciços de calcário em forma de T, alguns com 6 metros de altura e pesando até 10 toneladas. Cada uma delas se projetava da terra em círculos, arranjos. O monumento mais antigo do mundo, a arquitetura construiu mais de 11.000 anos atrás, jazia enterrado sob camadas de solo e pedra. No entanto, quando Schmidt e sua pequena equipe começaram em seu trabalho, um paradoxo rapidamente veio à tona. Não havia vestígios de lareiras, casas ou sepulturas que possam indicar uma aldeia ou cemitério. Em vez disso, ossos de animais espalhados e a ausência de ferramentas do dia a dia levou precocemente, pesquisadores chamam Göbekli Tepe de o primeiro templo do mundo. Durante quase 2 décadas, esta marca moldou cada escavação. A campanha de Schmidt, que se estendeu de 1995 até sua morte em 2014, focado em expor cuidadosamente cada um, cercado um por um. O método era meticuloso, mas restrito. Arqueólogos isolaram o indivíduo, estruturas mapeando o arranjo de pilares, medindo suas dimensões e catalogando as esculturas de animais selvagens que, enrolado em torno de cada pedra. Os próprios pilares eram imponentes sobre as equipes de escavação, seus superfícies repletas de imagens de raposas, abutres e escorpiões. Algumas colunas formavam pares no centro de cada anel. Outros estavam ao longo do bordas, mas a razão para elas, a colocação continuou sendo difícil de alcançar. Apesar do escala da construção, o local não ofereceu nenhuma das pistas que normalmente definir assentamentos antigos. Não havia fornos nem moradia adequada, alojamentos e nenhuma cova rasa. A cada nova câmara descoberta, o mistério se aprofundou. Por que pequenos grupos de os caçadores-coletores investem esse esforço em construir algo tão grandioso apenas para deixar para trás? A abordagem de fosso isolado, enquanto minucioso, manteve os pesquisadores focados em os detalhes dentro de cada compartimento e longe da possibilidade de que o significado pode residir nas relações entre eles. No início dos anos 2000, a tendência predominante era a teoria havia chegado a um impasse. A explicação do templo não dava conta do recado. Para a arquitetura repetitiva, padrões ou o trabalho árduo necessário para mover e esculpir pedras dessa magnitude. Semelhanças sutis entre os anéis foram observadas, mas nunca totalmente conectadas. O verdadeiro propósito do site permaneceu desconhecido. Alcance e os limites do estudo de cada um. A lacuna no isolamento tornou-se mais evidente a cada estação que passa. Seria necessária uma mudança de perspectiva, uma que olhasse além do individual, monumentos à paisagem como um todo, para começar a desvendar o que realmente havia sido construída no topo desta colina da Anatólia. No verão de 2025, uma nova equipe liderada pela professora Bárbara Horesh chegou a Göbekli Tepe com uma estratégia diferente. Em vez de focar no indivíduo, recintos, eles se propuseram a mapear todo o site como um único e interconectado sistema. A equipe trouxe equipamentos de perfuração do solo, radar escaneando abaixo da superfície para revelar toda a extensão do que estava por vir, escondido. Durante semanas os dados foram chegando, camada por camada, camada após camada, estrutura após estrutura, até que o mapa digital estivesse completo. O que surgiu não foi uma dispersão de círculos isolados, mas um preciso padrão geométrico que tinha sido invisível para os pesquisadores que trabalham no Poço. 3 dos maiores recintos conhecidos, como B, C e D formaram os vértices de um triângulo equilátero quase perfeito. A distância entre cada centro, medido 19,25 m com uma margem de erro inferior a 30 cm. Isso não foi uma coincidência. Os lados do triângulo estavam alinhados com notável precisão, e a orientação do recinto seguiu uma lógica compartilhada. Os pilares centrais nos recintos B e C corria paralela ao lado sul o triângulo, enquanto o recinto D, o mais alto e imponente, ancorava o ápice.
O eixo principal de vários pilares apontava norte, mas com um desvio constante de 10 graus, sugerindo um desvio deliberado do que colocação aleatória. Professor Horsech e sua equipe de mapeamento debruçou-se sobre os resultados. A precisão do triângulo se destacou contra o terreno acidentado, sugerindo que os construtores trabalharam a partir de um plano diretor. A ideia de que caçadores-coletores trabalhavam com ferramentas de pedra e sem linguagem escrita poderia elaborar um projeto que subvertesse antigas suposições de acaso, construção. Em vez disso, a evidência apontou para um sistema de regras, um plano que determinava onde e como cada monumento se ergueria. As medições repetidas, o cuidado, alinhamentos e a simetria entre os recintos, todos eles insinuavam conhecimento, transmitido e coordenado em todo o mundo, gerações. Pela primeira vez, a lógica do site era visível. A geometria não era apenas uma questão de estética, mas um sinal de organização intencional. Essa descoberta suscitou uma nova questão. Se o layout seguia regras rígidas, o quê? Outra pessoa em Göbekli Tepe pode fazer parte de um código maior? O mistério já não se resumia a pessoas isoladas. Círculos de pedra era sobre a mente, que concebeu o todo e o propósito que motivou sua criação. Esculturas de animais em Göbekli Tepe têm, há muito tempo é descrito como misterioso, mas análises recentes revelaram uma lógica por trás de sua colocação que sugere algo muito mais sistemático. Doutora Lina Yilmaz, especialista em simbolismo pré-histórico, passou meses catalogando os motivos e seus posições em todo o local. As descobertas de sua equipe apontam para um conjunto de regras que definem quais animais aparecem em cada lugar e quando. Abutres são esculpidos consistentemente perto de os topos dos pilares voltados para o leste, posição que se alinha com o nascer do sol durante épocas-chave do ano. Em vários recintos aparecem escorpiões, baixos nas faces sul, frequentemente aos pares, com símbolos de gado selvagem ou raposas. Segundo Yilmaz, esses padrões é improvável que seja uma decoração aleatória. Em vez disso, podem representar um tipo de cronograma, marcadores para eventos rituais amarrados aos ciclos sazonais ou celestes. Observações. Uma das descobertas mais impressionantes veio a partir da análise laboratorial de uma peça esculpida, figura humana encontrada entre os recintos B e D. Ao contrário da maioria dos motivos animais, a estátua foi colocado horizontalmente, seus olhos incrustados de conchas olhando para cima como se aguardando aviso. A escultura sugere que foi manuseado e exibido antes de ser selado, possivelmente como uma oferta. A equipe de Yilmaz acredita que esse número pode desempenhar um papel em cerimônias que coordenou as atividades de diferentes grupos reunidos no local. A repetição de símbolos de animais, sempre nos mesmos lugares e combinações, aponta para um código compartilhado, compreendido por aqueles que construíram e utilizaram Göbekli Tepe. Abutres ao amanhecer, escorpiões durante a época de caça e a figura de olhos de concha como possível foco de direitos comunitários. Cada elemento parece ter sinalizado não apenas crença, mas também momento e participação. As esculturas, antes consideradas simples ornamentos, agora parecem mais mensagens. Mensagens, talvez lembretes de quando se reunir, o que celebrar e como manter o ritmo de uma sociedade sem linguagem escrita. O ato final em Göbekli Tepe não foi o abandono, mas sim um ato deliberado de encerramento. Arqueólogos descobriram evidências de que os recintos foram cuidadosamente preenchidos com camadas de entulho fino de calcário misturado com carvão, selando os monumentos sob toneladas de pedra. O preenchimento é surpreendentemente uniforme, sem sinais de colapso natural ou assoreamento gradual, mas sim um único esforço massivo que deixou o local sepultado e intocado por milênios. A análise microscópica do sedimento confirma que não se tratou de um acidente. O aterro consiste em lascas de pedra limpas, despejadas em rápida sucessão, sem vestígios de habitação ou intemperismo entre as camadas. As datas de radiocarbono do carvão vegetal, incrustado nos escombros, se agrupam em torno de 9.500 a.C., indicando um fechamento coordenado que ocorreu ao longo de meses, e não de gerações. Mover um volume tão grande exigiu uma cooperação extraordinária. Para enterrar apenas um dos recintos, os trabalhadores tiveram que mover mais de 1.200 toneladas de pedra, um esforço que exigiria centenas de pessoas atuando em conjunto. Em todo o sítio arqueológico, a escala se torna ainda mais assustadora.
O trabalho envolvido rivaliza com qualquer coisa vista em sociedades agrícolas posteriores. Contudo, nenhuma evidência de agricultura ou animais domesticados foi encontrada em Göbekli Tepe. Essa era uma comunidade unida por algo além de plantações ou gado. Uma visão compartilhada, memória coletiva e a vontade de remodelar sua paisagem. Göbekli Tepe não é um caso isolado. Em Karahantepe, um sítio arqueológico a apenas 35 quilômetros de distância, os arqueólogos encontraram recintos semelhantes com orientações correspondentes e indícios de sepultamento deliberado. O padrão se repete por toda a região, sugerindo uma rede de comunidades ligadas por um propósito comum. O ato de selar esses monumentos indica um momento em que os construtores decidiram encerrar um capítulo, não por derrota, mas intencionalmente. E isso desafia a própria cronologia da civilização, mostrando que ações organizadas em larga escala eram possíveis muito antes do plantio dos primeiros campos ou da construção das primeiras cidades. Hoje, Göbekli Tepe reescreve o que sabemos sobre a cooperação humana, provando que o conhecimento compartilhado antecede as primeiras cidades em milênios. À medida que novos locais surgem, nossas origens parecem menos acidentais e mais intencionais. O verdadeiro segredo não está enterrado em pedra. Está em como escolhemos nos enxergar agora. O que você acha?